Vamos então agora para o nosso segundo vídeo de como reduzir os problemas da nossa obra, como organizar as coisas de tal forma que tenhamos uma obra fluida. E lembrando que eu estou falando aí sobre comunicação, a nossa comunicação na obra. Eu já falei sobre a comunicação de projeto. Se você não viu, volta um vídeo anterior, um vídeo para trás. E agora nós vamos falar aí sobre a comunicação nossa por escrito. Eu sou Marcelo Akira, trabalho com obras residenciais, sou engenheiro de obras residenciais e compartilho através desses vídeos a minha vivência, o meu dia a dia. E eu percebi que absolutamente muitos problemas da obra são por falta de comunicação, por uma falha na comunicação. E para você entender é o seguinte, eu estou aqui falando, estou usando a comunicação verbal. Você está aí atrás dessa telinha, através dessa câmera, recebendo essa informação. Se por um acaso houver alguma interferência, algum ruído nesta comunicação, aquilo que eu quero dizer não tem nada a ver com aquilo que você está entendendo. Então, imagina isso numa obra em que tem um responsável técnico, em que tem um executor, um gestor, um administrador, um engenheiro, um técnico, um arquiteto, que vai passar as informações para a mão de obra, para os parceiros, para as pessoas que vão executar, que de fato colocarão a mão na massa. Se existir algum ruído nesta conversa, ficar alguma coisa mal entendido, ou que dê possibilidade para uma segunda, para uma terceira interpretação, a comunicação ela não aconteceu, ela está falha. E eu gosto muito de utilizar a comunicação por escrito. E para te dar um exemplo, vou falar alguma coisa que aconteceu agora, exatamente agora, quando eu estava começando a gravar esse vídeo. Eu, por um acaso, fui abrir meu WhatsApp ali e tinha uma mensagem, então foi exatamente agora, antes de eu gravar esse vídeo. Aconteceu o seguinte, existe um banheiro, a situação, tá? Não vou dar nomes aos bois, tá? Existe um banheiro e esse banheiro está sendo executado para uma pessoa cadeirante. Logo, todo o banheiro precisa ser pensado para que o cadeirante tenha acesso às coisas. Como está sendo uma reforma, não está sendo executado na sua totalidade todas as normas aí de necessidades especiais. Porém, uma exigência, talvez a única exigência que se tinha para essa situação era que o lavatório, o local ali onde se lava a mão, escova-se os dentes, fosse feito, executado de tal forma que o cadeirante pudesse usar, pudesse ter o local dele ali, na altura dele, organizado. Toda essa comunicação entre quem está fazendo a obra com quem iria executar esse serviço, que nós estamos falando agora da marmoraria, do pessoal do granito, que montou o granito, tudo, e chumbou o lavatório na parede, esta comunicação foi feita por telefone. Então, aparentemente está tudo certo. Quando eu estava lendo a mensagem, foi falado, mas eu falei várias vezes, em vários telefonemas, todas as vezes que nós negociamos, escolhendo cor, depois negociando preço, acertando data para fazer a instalação, todas as vezes que eu passei, que nós estávamos negociando, eu deixei claro que o lavatório precisaria ser assentado numa altura mais baixa, inclusive passou a medida lá, e quando eu cheguei lá na obra não estava executado assim, foi executado numa altura de 80 centímetros, 85 centímetros, a altura padrão de um lavatório. Eu não sei qual é a altura da cuba que eles estão usando lá, então por isso que eu não sei qual é a altura que eles colocaram. Então, a comunicação, o serviço foi feito errado porque a comunicação ela não foi bem clara, não foi bem objetiva. A gente vai conversar sobre isso depois. Mas nessa ideia, essa comunicação não foi feita por escrito. Olha que situação que aconteceu agora.
Qual foi a minha orientação então? Falei, entra em contato com a marmoraria, tira um print da tua conversa por WhatsApp ou tira uma foto do documento que você tem com as especificações que você passou para a empresa e pede para que eles vão até o local, retirem o lavatório, contrate um azulejista, arrume o banheiro ali, as peças foram quebradas, porque você precisa cortar a parede para chumbar o granito e pede para colocar de novo. Aí retorna uma mensagem, Marcelo, toda a nossa conversa foi por telefone, eu não tenho nada por escrito, eu estou muito nervoso, o que eu faço agora? Eu falei, assuma o erro e agora contrate novamente a empresa para que eles vão até o local, retirem, você agora contrata o azulejista, compra piso, faz tudo de novo, porque agora, por mais que você tenha falado, você não tem provas de que isso aconteceu. A pessoa pode até lembrar, poxa, verdade, né? Me falaram que era para ser mais baixo. Mas às vezes a pessoa pode, o fornecedor, no caso, a empresa, pode falar o seguinte, não tem nada a ver com isso não. Certo? Eu já executei, eu não lembro. A vez que nós não conversamos sobre isso, pode ser que entre nesse nível de conversa. Então, se você tem as coisas por escrito, muito bem detalhado, como você quer que a coisa aconteça, quando quer que aconteça, qual é o valor acertado, enfim, as especificações, agora você tem uma prova. Hoje em dia nós temos aí várias WhatsApp, Telegram, várias Messenger, Facebook, Instagram, um monte de coisas que você troca mensagens e essas mensagens são uma prova. Você pode ter uma nota fiscal, um pedido, um orçamento, tudo isso são provas de uma comunicação por escrito. Legal? Uma vez que você não tem essa comunicação por escrito, não tem o que fazer e a gente acaba tendo que arcar com as consequências. Outro exemplo, negociar valor com um mestre de obras, com uma equipe de empreiteiros. Já vi muita gente usar de má fé e vou dar um exemplo aqui, tá? Para este projeto, para executar este projeto, eu cobro 60 mil reais. Aí tem uma outra pessoa, um outro mestre de obra, um outro empreiteiro, e fala assim, olha, eu cobro 70. Aí aparece um outro que por um acaso ficou sabendo, fez um leilão ali e fala assim, olha, eu cobro 55 mil reais. Aí, tudo bem. Uma família pode, por exemplo, tá mais barato, é bom também, a gente pegou boas referências e vai lá então e fecha com quem passou um orçamento de 55 mil reais, o orçamento mais barato. Só que não tem nada por escrito. Tudo isso foi por telefone ou verbal. Passa 5 meses de obra, esse mestre de obra, esse empreiteiro, chega então para o responsável técnico, para a família, para quem quer que seja, e fala, olha, eu preciso de mais 10 mil reais para que eu termine a construção, porque nós não tínhamos considerado essa calçada, eu não tinha pensado naquele muro, eu não tinha considerado a entrada veicular, eu não tinha entendido essa parte do telhado, enfim, agora eu preciso de mais 10 mil reais para finalizar essa construção. Eu agora, enquanto proprietário, por exemplo, penso, poxa, é melhor eu pagar esses 10 mil reais do que ter que contratar uma outra pessoa, do que correr o risco desse empreiteiro abandonar a minha obra, do que eu ter que correr atrás, do que... Vamos negociar 5, 6, 7 mil reais, entra na conversa e vocês fecham então em 7 mil reais, por exemplo. Por uma falha na comunicação por escrito, você teve que desembolsar mais 7 mil reais. Agora a gente parte para um monte de outras situações. Tem um vídeo gravado aqui no canal também, em que eu falo, o título do vídeo é Fuja desse tipo de pedreiro, tá? E na verdade, esse serviço que eu tratei ali numa das partes do vídeo, trata-se de um azulejista, em que um cliente meu comprou, eu não lembro agora se eram 3 ou 4 tipos de piso, mas enfim, tinha um piso para a área externa, tinha um piso para a área interna da casa, um piso para o banheiro, enfim. Aí o azulejista ia trabalhar no final de semana. Só que nesse final de semana, quem contratou estaria viajando. O que ele fez então? Fez o seguinte, olha, aqui você coloca este piso, ali você coloca aquele, lá você coloca aquele outro.
Entendido? Sim, entendido. A comunicação não foi por escrito, foi simplesmente verbal. Quando a pessoa, o responsável técnico, o proprietário, lá, o meu cliente, chegou na obra, na segunda-feira, o piso que era de dentro... no meio da conversa, no meio do final de semana, o azulejista liga e fala assim, olha fulano, faltou o revestimento. Eu falei, mas como faltou o revestimento? Eu tava com o projeto na mão na hora de comprar, tal. Não, faltou aqui, ó. Tô chegando aqui, tem mais uma caixa ali, tem mais tantos metros quadrados para eu finalizar. Eu falei, não pode ter errado, né? Então, segunda-feira ele voltou. Quando ele chega, ele percebeu que o piso da parte interna estava sendo assentado na parte externa, estava aquela loucura. Pode ser erro do azulejista? Claro que foi um erro do azulejista, mas eu também não posso tirar o erro da comunicação, em que se tivesse por escrito, muito bem claro qual seria, possivelmente nós não teríamos tido esse problema, ou teríamos reduzido esse problema. Marcelo, mas e se tiver por escrito, foi feita a comunicação e ainda assim aconteceu o erro? Agora nós temos uma prova que nós podemos reduzir o nosso prejuízo. Eu posso chegar para o azulejista e falar, olha, é o seguinte... tá aqui, ó, tá claro, você errou, certo? É de responsabilidade tua. Agora, se eu não tenho essa comunicação, o azulejista pode falar assim, não, você me falou que era esse. Daí, não, era aquele. Não, eu entendi que era esse. Como que agora eu vou dizer para o azulejista que ele entendeu errado, certo? Porque a comunicação teve um ruído, teve alguma coisa no meio do caminho, ou ele não estava prestando atenção, ou ele estava com um problema em casa, ou ele estava na hora do almoço e estava querendo ir embora, ou já era 6 horas da tarde, ele precisava buscar a filha dele na escola, ele não estava prestando atenção naquela conversa, algum ruído aconteceu na comunicação, de tal forma que não foi feito, foi resolvido. Se existe por escrito, não existe esse ruído. Obviamente, a escrita precisa estar correta, né? Precisa estar bem clara. Nesse caso do azulejista, como que eu gosto de fazer? Quando eu tenho vários tipos de revestimento, eu pego o projeto de arquitetura e eu escrevo o nome ou a especificação do piso em cada um dos ambientes para eu reduzir os ruídos. Beleza? Então, encerramos aqui o nosso segundo vídeo dessa série de como reduzir os erros na nossa obra através de uma comunicação muito bem feita. Eu sou Marcelo Akira e nos vemos amanhã no nosso próximo vídeo.